antes da saída para o almoço, a gente teve aqui uma discussão no chat que teve uma pergunta que a pessoa perguntou se, por exemplo, colocar uma refeição antes de uma refeição fora da dieta não seria interessante para esse controle e tudo mais. Ela mencionou sobre uma salada de frutas, por exemplo. E aí eu disse que sim, é uma estratégia interessante, né, para não perder esse controle depois. E teve um questionamento também de uma aluna perguntando, se a salada de frutas não seria tão interessante, porque a frutose ela não traz saciedade, o ideal seria uma refeição com ovos ou com proteínas de maior valor biológico. E bem, só para dar minha contribuição aqui, pessoal, quando a gente fala de estratégias, a gente está falando de algo que a gente vai tentar para prevenir ali o comportamento pós, né? Que seria esse comportamento pós no rodízio ali de exagero. Então, seria muito incompleto a gente falar que deve fazer isso, porque se não fizer isso não vai ser o ideal, tá? Então, assim, quando a gente fala de proteínas e de uma refeição por completo, é sempre bom a gente entender que não é só a proteína que traz saciedade, tem vários contextos ali envolvidos, né? Então, a gente pode ter uma refeição com frutas, uma refeição com aveia, com iogurte, pode ser também um jantar com arroz, feijão e alguma coisa. São estratégias que eu uso com os pacientes aqui, que às vezes dá certo, às vezes não, só que é importante entender que isso são estratégias para a gente tentar chegar ali no objetivo final, que é o não exagero, digamos assim. Mas a gente não pode reduzir isso só ao nutriente ou só à frutose ou só às frutas, até porque não é só essa refeição pré que vai fazer com que o exagero não aconteça, por exemplo. Pode ser que o exagero aconteça tendo as frutas e tendo os ovos e a carne, digamos assim. Então, porque isso justamente é o que a gente tenta falar aqui nessa aula. Não é baseado apenas em nutrientes, em alimentos, em calorias. E mais também na questão do comportamento pós. Então, a gente entender o porquê que aconteceu o comportamento pós é mais importante do que ficar discutindo se é fruta antes porque dá mais saciedade, ou se é só proteína porque dá mais saciedade. Então, assim, essa foi a minha contribuição da discussão que a gente teve aqui no chat, professor. Mas aí eu vou passar para você também, para você dar a sua visão. Fechou, Marcos. E ótima contribuição. Contextualização, né? Mas vamos deixar as coisas um pouquinho mais amplas nesse sentido. O que vocês acham? Que resposta, ou que conclusão, ou que asserção vocês tiram dessa proposta de comer uma salada de frutas? Se isso é viável ou não, ou se não é viável por causa da frutose, o que vocês acham? Por causa da frutose não tem nada a ver, mas eu acho Peraí. Gente, agora que vocês estão pertinho, quem quiser falar, ajuda o prof e passa o microfone também. Por causa da frutose eu acho que não tem nada a ver. Pra cima. Desculpa, por causa da frutose eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que existem inúmeros fatores, como você mencionou ali, que influenciam. Então, comer ali vai depender do que significa aquele comer antes para a pessoa. Se ela comer antes, significa que ela vai ter mais controle ali na hora do rodízio, beleza, pode ser que sim. Mas isso não anula que ela pode exagerar no rodízio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Igual você falou do doce, da pizza doce e da pizza salgada. Perfeito. A gente arruma buraco no estômago para caber a pizza doce. Exato. Então, acho que entra nessa linha. Vamos lá, que tem mais auxílio dos universitários. Nessa linha eu vou falar a experiência própria, aconteceu comigo ontem. Ontem até postei Olha, nas minhas redes sociais, tá fresca, hein? Postei falando pra galera, ó, estratégia de contenção de danos. Fiz ali meu pãozinho com queijo, comi uma fruta, porque eu ia comer uma pizza à noite. Aí eu cheguei lá na casa da minha namorada, tinha pizza, só que tava todo mundo lá, então todos os primos dela, então ficou um contexto muito da hora, de todo mundo conversando. Eu normalmente como umas 4 fatias de pizza. Aí eu pensei, como eu comi antes, eu vou comer menos. Comi as mesmas 4, não mudou nada a minha saciedade, ficou igual. Só coloquei uma caloria extra que eu podia ter evitado, já que meu limite é 4 e eu comi 4. O que mudou foi que eu fiz uma refeição antes. Mas no geral, a refeição antes? Eu comi 2 pães com queijo e um pêssego ainda. Então, dois pães sal? 2 pães integrais. Então vamos lá, 2 teve fatias fibra, de pão. 2 fatias de pão. Então teve fibra, teve proteína, teve gordura, então tudo que a gente precisaria, né, para ter um esvaziamento gástrico mais lento. Mas rolou igual, foi tudo igual, porque o contexto estava divertido, a gente foi lá e comeu. Seu nome? Vinícius. E aí, gente? Perfeito. Diante de certas situações envolvendo alimentação, há precedentes que a gente pode utilizar como recurso, por exemplo, atenuação de danos. Como no caso do Vinícius era uma métrica
razoável de pizza, quatro pedaços, isso acaba tendo um efeito nulo ou inexistente. Talvez um rodízio, dependendo do quanto você reforce antes a refeição, isso pode vir a ajudar, mas não quer dizer que vai fazer uma inibição definitivamente efetiva. Porque entra o ponto, né? Não é, e aí entra o que o Marcos trouxe, não é somente as condições prévias, isso é importante, porque você já criar uma condição prévia de refeição já tende a amenizar o aspecto motivacional do que aquele que está desde a meio-dia sem comer para comer à noite. Então você dá uma amenizada no fator motivação prévia. Só que entra o outro componente do planejamento, o quanto eu vou me propor a consumir nesse momento. O Vinícius apenas reproduziu um hábito que normalmente ele já executava, que é comer os 4 pedaços. Então, se não há também uma contrapartida viabilizando uma previsibilidade do quanto ele vai comer, um planejamento, isso acaba ficando em aberto. Então, come algo antes, somente para você reduzir o quanto você vai comer lá. Tá, mas me dá uma estimativa, pelo menos máxima, um teto do quanto é aceitável comer lá. Certo? Microfone. Entra justamente no que a gente abordou sobre previsibilidade. Eu tenho que estipular para o paciente o que consiste o quê? O limite. Eu tenho que definir esse limite para ele, mesmo que eu faça estratégias que reduzam a motivação dele a comer demasiadamente. Vou dar um exemplo de uma paciente minha que ela falou, a gente tem um encontro todos os sábados, pizzaria ou churrascaria, o que eu faço? Ótimo. Eu não vou? Eu falei, não, você vai, mas uma sugestão que eu dou é você consumir fibras antes. Então, eu peço para ela consumir 1 hora antes, psyllium, dei uma quantidade de uma colher de sobremesa com ou água, ou ela come com uma fruta, né? Que depende muito de cada um. Tem gente que consome psyllium tranquilamente, tem pessoas que... Aí eu expliquei o benefício, tanto para a absorção da gordura, né, que diminui o carboidrato, e a saciedade. Eu falei, aí você vai, e aí não vai ter aquela coisa, como você está numa reeducação alimentar, e aí você vai estar junto com outras pessoas que, de repente, vão comer mais, você vai se sentir mais segura, mais saciada, e você vai consumir uma quantidade menor. De repente, você comeria sem nada no estômago, de repente você comeria 3 pedaços, 1,5, te sacia e você não vai deixar de participar, né? Então, assim, na minha, assim, uma forma também de você estar participando de lugares onde você tem que comer. Sim. Né? Que você tem essa oportunidade de comer bastante e você saber se controlar. Então, você sugeriu isso? Eu sugeri e ela achou ótimo que ela faz isso agora. Ela falou, eu como o psyllium, já tinha colocado na reeducação alimentar, né? E ela falou, agora eu consumo o psyllium nos horários, um pouco antes, se eu tenho algum compromisso. Realmente... não dá aquela compulsão, né? Porque churrascaria... Exagero de você comer por causa dessa liberdade que tem o local, né? E ela reduziu isso, a quantidade consumida? Ela reduziu. Vocês conseguiram quantificar? Como foi? Então, aí ela fala... Não, aí agora ficou tranquilo para ela. Ela falou, era difícil, porque sempre você vai em lugares onde há rodízio de pizza, e depois é uma comida tailandesa, vai. Ou então, lugares mesmo que você paga um valor fixo e come à vontade, né? Então, ela falou assim, que na cabeça mexeria a ponto de você comer bem mais, até que a gente estava conversando antes, né? Se aproveitar para comer. E aí, nesse caso, não. Ela falou, não, eu já vou saciada, né? Então, eu já vou mesmo... Me sentindo assim, já bem tranquila. Não ficando igual uma capivara raivosa, tranquila. É isso. E sabendo também porque ele segura um pouco, né? Tá. Dificulta a absorção. Então, eu achei, assim, bom. Vamos lá. Ela, né? Dá pra gente contextualizar isso em vários pedaços, tá? Primeiro, tem já dados em relação a esse aspecto que não necessariamente uma refeição antes de um exagero vai inibir isso. Mas tem também dados que a gente observa uma redução pós-carga, né? Então, pensando nisso, eu tenho algumas possibilidades. Independente de qual seja ela, se der certo, deu e a gente continua assim. Primeiro, quando eu faço ingestão, né, de proteínas, fibras, carboidratos, antes de uma refeição principal, que aí envolve um exagero, eu estou querendo o quê? Antecipar o processo sacetogênico, tá? Tanto a saciação e principalmente a saciedade. Então, minha fase cefálica começa a ficar já comprometida, ok? Então, eu vou antecipar a saciação e, com base nisso, eu consigo, provavelmente, não sempre,
saciação e saciedade, tá? E saciedade, eu consigo reduzir o valor motivacional do alimento. Mas lembra, né, que há outros fatores envolvendo contexto social, nível de afeto ou de preferência por aquele alimento, certo? Ou até mesmo situações onde o paciente está muito tempo sem comer aquele tipo de alimento, o que pode refletir nisso aqui, saciedade sensorial específica. Então eu antecipo, mas não quer dizer que isso vai ser suficiente para estabelecer esse grau sacetogênico, certo? Mas pode me ajudar porque eu vou conseguir trabalhar com a saciedade esperada, a própria saciedade em si e até mesmo a saciação, certo? Só que ainda assim sobra alguns valores motivacionais que fogem um pouco do parâmetro apenas mecânico, ou seja, de ocupação gástrica. Por fim, qual outro ponto também em relação a isso? Então eu tenho o efeito fisiológico, mas eu tenho qual efeito também? Eu acho que pode ter um efeito de segurança, não sei se faz sentido, mas tipo, dela se sentir segura sabendo que se ela comer isso pode ser que diminua de tempo. Perfeito, que é o efeito que a gente conversou antes, referencial. Então eu coloco aqui no aspecto comportamental um discriminativo, ou seja, se eu comer essa fibra antes ou qualquer outra refeição antes, o que vai acontecer? Eu tenho um referencial que eu vou consumir menos depois, eu vou estar menos apto a comer. Então eu já mudo, pensa, ó, contexto, ambiente, certo? Comportamento, consequência. Deixar muito claro isso aqui agora. Ambiente, o que é um ambiente? Festa, evento, comida, hiperpalatável, tá? Comida. Comportamento, sempre que há esse processo, exagero, comer exageradamente. Consequência, né? Culpa ou arrependimento, ou até mesmo satisfação, enfim. Comer até que eu me sinta satisfeito e numa situação de exagero. Só que quando eu coloco esse discriminativo que é vou comer antes, automaticamente eu mudo esse contexto ambiental, que é o quê? Que a sinalização entre uma refeição anterior sugere maior contenção do comportamento. Então esse comportamento fica mais inibido ou contido. Porque eu estou usando referencial. Se eu comi antes, logo, comer na festa adquire uma outra função, que é o comer menos, que é o comer com responsabilidade ou com um certo grau de regularidade. Se eu não comer antes, então eu tiro esse referencial e me sobra o comportamento de exagero. Podendo então ter um efeito fisiológico, podendo ter então um efeito comportamental. Os dois cenários eles ajudam, porque eu estou criando um referencial para ela, que é justamente essa sugestão no ambiente. Comeu antes? Opa, então eu tenho agora mais controle sobre. Percebe que isso também envolve até uma própria percepção do paciente, que eu estou influenciando no sistema de crença, que eu sugeri para ele que comer psyllium antes tem um efeito possivelmente para ele milagroso, ou ao mesmo tempo um efeito muito mais extraordinário que normalmente tem, porque eu atribuí função ao estímulo prévio. E aí ele se sente seguro, né? Se sente seguro. E isso dá mais autonomia para ele. Ele se sente com muito mais autonomia em realizar a sua refeição de forma que não seja mais daquela maneira exagerada. Então eu crio dois cenários, fisiológico e o psicológico. Isso é fundamental por quê? Porque aumenta a capacidade do paciente em gerenciar os estímulos que vulnerabilizam ele para comer demais. Eu estou sugestionando para ele aqui. E é o que vocês fazem quando vocês estão realizando algum tipo de implicação e intervenção. Fazer isso te leva a esse resultado. Eu estou sugestionando. Mesma coisa o aspecto da saciedade. Comer os pratos vegetais primeiro, depois proteína e depois carboidrato, vai te dar mais saciedade. Comer não assistindo TV ou tela de celular vai te ajudar a ter mais saciedade. Mastigar mais o alimento ou mastigar mais a refeição, colocando metas específicas, então, cada garfada, 25 mastigações, vai te ajudar a ter mais saciedade. Então, eu estou sugestionando. Tem efeito fisiológico? Tem a condição mecânica? Com certeza. Mas eu também tenho a condição sugestionável, atributiva, que é da função que eu estou sinalizando que ele vai obter se fizer daquela forma. E é esse o poder que a gente tem enquanto profissional.
é sugestionar. Mas para isso, eu tenho que entender os ambientes onde ele fica vulnerável. Certo? E Então, não tirar, né, dele, né? Porque aí a pessoa fica mal. sim, porque aí você traz justamente o que muitos pacientes relatam apresentar, que é não só a falta de autonomia, mas uma sensação perfeccionista em relação ao plano. Ou eu executo 100% ou não executo. Então a retirada, em boa parte das situações, ainda mais quando a alimentação tem um papel fundamental na socialização, ela pode ter um efeito bastante conflitante entre, poxa, fazer dieta ou me relacionar socialmente. O que tem mais sentido para mim? Fazer as relações sociais. Fazer dieta começa a perder. Agora, como eu posso... Exato, como eu posso gerir isso onde há uma parcimônia entre fazer dieta e fazer as refeições socialmente, certo? E claro, gente, dentro desse cenário, vocês vão gradualmente desenvolvendo essa parcimônia com o paciente. Às vezes o paciente vai exagerar? Eventualmente vai. Um exagero eventual é um problema? De forma alguma. Agora, quando o exagero começa a vir a ser algo bastante recorrente, aí a gente tem que entender o que está acontecendo, certo? Outra coisa também que é muito comum o paciente trazer para vocês, para mim, inclusive, é muito comum, é quando o paciente fala, poxa, esse mês eu não fiz, não fui bem porque faltou vergonha na cara. Isso é comum para mim, pelo menos para vocês. Ah, não, agora eu estou motivado a nutrir. Esse mês foi meio complicado porque faltou dedicação, faltou disciplina, faltou vergonha na cara. Como vocês administram essa fala? Desse negócio que ele falou que ele teve falta de vergonha na cara. Exatamente. O que teve ali atrás que você se considera que teve falta de vergonha na cara? Excelente, é isso. É identificar o que representa para ele aquilo que ele atribui como falta de vergonha na cara, ou apenas faltou disciplina. Porque isso não me explica nada. Ele apenas está evitando falar sobre, e principalmente isso não vai me ajudar a identificar o que é essa suposta falta de vergonha na cara. Então, gente, a proposta principal da nossa discussão é entender que essas afirmações que os pacientes fazem, elas muitas vezes elas não dizem nada, mas dizem muita coisa. O não dizer nada é genérico, mas dizer muita coisa é eu estou tentando evitar falar sobre. Ou estou tendo uma deturpação ou uma interpretação totalmente deturpada daquilo que eu acho que é o problema na minha relação com a comida. Então esse é o grande ponto. Não é assumir a afirmação dele como uma verdade, mas é entender que essa afirmação ela pode me sugerir algum caminho importante de investigação, certo? E isso que vocês fazem é importante. Então, não há uma resposta exata quanto a comer ou não comer antes. Isso vai depender da circunstância, dos tipos de alimentos, e não só pela composição, mas tipos de alimentos que podem oferecer mais saciedade para ele. Às vezes a gente pensa, não, proteína e fibra. Só que às vezes o paciente come uma salada de fruta, por exemplo, ou come um pão, por exemplo, um pão com requeijão, creme cheese, e já ajuda ele. Não tem uma quantidade de proteína muito ínfima, certo? Só que o que vai ajudar ele em relação a esse cenário é também os fatores que constituem as experiências sensoriais. Então, eu antecipar uma experiência sensorial também ajuda eu esgotar ela. Vai comer massa? Por que não oferecer também um pouquinho de massa antes dele ir? Eu estou tentando o quê? Aumentar a saciedade sensorial específica dele. Vai numa churrascaria? Por que não comer um pouquinho de carne antes? Vai numa peixaria? Mesma coisa. Porque eu estou querendo esgotar ou saciar essa experiência sensorial. Eu já posso fazer isso antes. Independente da composição, lógico, nutricional, não a qualidade dela, tá? Independente da composição, eu já posso fazer essa antecipação. Porque o paciente já vai com essa, isso quando possível, né? Vai com essa experiência prévia sensorial já vivenciada. O que muda é que ele vai ter uma exposição maior a ela. Só que aqui eu já estou fazendo uma antecipação desse processo. Faz sentido? Por isso que existe essa saciedade sensorial específica. Então a gente já vai esgotando ela de forma antecipada. Certo? Tranquilo? Respondido? Eu sei que a gente utiliza isso como referência, e isso tem fundamento. Só que não se resume somente a nutrição, a composição de macronutriente. Se fosse assim, a gente resolveria já todos os problemas que a gente tem com relação à alimentação. Tacava fibra, tacava psyllium, tacava proteína magra, e isso já sanaria tudo. Tacava vegetais e não sana.
Mas é um suporte importante. Isso faz parte da estratégia, mas não pode ser somente o único meio de você conseguir lidar com essas contingências. Porque olha o tamanho da dimensão que envolve a saciedade, saciação, fome, apetite. E agora a gente vai entrar nas discussões de experiências hedônicas, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Em casa respondido? Já quero aproveitar também o caso. Professor. Perfeito? Só de retomar que quando a menina disse sobre a vergonha na cara, ela disse para entender para o paciente o que foi vergonha na cara, né? Que o pessoal aqui não escutou muito bem. Isso, perfeito. É para conseguir identificar o que ela considera vergonha na cara e o que foi, de fato, o que ela apresentou como dificuldade de conseguir seguir o plano, porque às vezes o paciente fala, ó, eu dei uma relapsada, só que essa relapsada foi o suficiente para eu ficar um pouco desanimado, e isso aconteceu em um determinado momento, e eu acabei seguindo parcial, né, algo parcial da dieta. Porque o paciente ele tem essa visão... Caiu o zoom, será? Não, né? Não. O paciente tem essa visão um pouco mais dicotômica em relação a esse aspecto. Nós temos, né? Se uma coisa dá certo, a gente assume que aquilo deu certo. Se uma coisa não dá, como a gente esperava, assumimos que aquilo deu errado. E não porque não deu certo, ou não porque não teve algum efetivo. É porque estava abaixo ou aquém das nossas expectativas. Então, aqui que eu vou realizando um outro processo importante, que não é só baseado em resultado, mas também baseado na própria condução do atendimento, que é o quê? Uma outra estratégia importante. Alinhamento de expectativa, certo? E isso não é só baseado no quanto eu quero de resultado estético ou na massa corporal, mas é o que o paciente espera de capacidade e de execução daquilo que está sendo proposto. E para ele a expectativa é executar o plano 100% o tempo todo. E o que a gente tem que fazer? É essa diluição, certo? Do que é razoável, do que foi bom e do que pode ser melhorado. Em fragmentos. Lembra, hábito são um conjunto de comportamentos. Não se muda isso virando a chavinha. Gente, isso normalmente não existe. Exceto em uma situação traumática ou muito impactante na vida de alguém, mas mudar a própria percepção de mundo e conjunto de comportamentos do dia para a noite, isso não existe, tá? Então são pequenos elementos que são construídos durante esse processo. A partir do quê? A partir daquilo que se propõe a melhorar com relação às demandas do paciente. O que é de dificuldade, o que precisa ser trabalhado e como eu posso flexibilizar isso. Para isso existe um outro conceito importante que a gente trabalha na clínica, que é a flexibilidade psicológica ou cognitiva, que é quando um determinado evento ele impacta a sua percepção sobre algo, mas não influencia na continuidade dos seus comportamentos em relação àquilo que você quer alcançar. É basicamente o quê? Poxa, vacilei esse final de semana, mas isso não vai impactar a proposta que eu me comprometi a fazer com a mudança na alimentação. Putz, chutei o balde, viajei, foi um pouco relapso, né? Não tive cuidado, mas vou continuar normalmente agora. O que normalmente acontece? Aconteceu e desanda tudo e não volta mais para o cenário que estava sendo proposto. Porque falta o quê? Essa flexibilidade, o paciente é rígido. Ou eu faço ou não faço. Se eu chutei o balde, não tenho por que mais continuar. Certo? Se eu comecei na sexta, por que eu vou voltar agora no sábado ou vou voltar no domingo? Volto na segunda. Chego na segunda, puta, imprevisto. Então na outra segunda. E quando vai ver? Poxa, não fui na academia nem segunda, nem terça, nem quarta. Para que então eu vou quinta ou sexta? Para que eu vou sábado e domingo? E aí no final das contas isso começa a viabilizar uma continuidade sucessiva de falhas. Até que tudo isso vai jogado por, entre aspas, água abaixo. Certo? Então isso é que a gente busca com o paciente. Não é só acertar, mas é saber lidar e se recuperar dos momentos de adversidade. Certo? Faz sentido? Por isso que o Monjaro é tão requisitado e eu quero, inclusive, entrar com o relato do... Perdão? Mauri. Eu sou ruim de nome, Mauri. Depois eu vou assimilando mais facilmente. Mauri fez o uso de Monjaro por 1 ano, né? Igov. Igov? É. Tá, por 1 ano. Foi 1 ano de tratamento. Que é o semaglutida. É, de médico. E eu usava desde adolescente, criança, comida como recompensa. Já foi obeso? Não, mas sempre fui o fordo.
Sim. né? Sempre fui grande, sempre fui alto. Minha família paterna, eu tenho tia do meu tamanho. Meu pai é 1,90 m, então é aquele Sempre com uma fordo. estrutura mais larga. E de adolescente para vida adulta, percebi na vida adulta e depois pós-terapia que a comida para mim era recompensa. E conforme vai ficando mais adulto, a recompensa vai aumentando, né? Sim. Daí eu tive um estresse de burnout, daí eu fui feliz mesmo na comida, depois que me recompus, procurei tratamento médico, daí comecei o tratamento com o IGOV. E eu, né, o senhor falando, e passei por todo esse desconforto da comida, da desmotivação, desconforto de comer, alguns alimentos que eu gostava, que nem hoje, eu gostava de pão de queijo. Hoje eu não consigo comer muito, já tô sem desde setembro. Pão de queijo é uma coisa que eu como 1, 2 bolinhas assim já parece que entala. Minha percepção com a comida hoje melhorou, e até na organização. Então a retirada da medicação não impactou de forma... Não, tirou. No começo fiquei com medo, mas como eu gosto de ser muito racional comigo, eu gosto de ter o controle muito das minhas emoções, dos meus atos, então, nesse fato eu sou bem controlador, né, comigo mesmo, assim, de tudo. Se eu ver que eu tô perdendo, eu gosto de ter controle de tudo e não gosto de depender de nada. Isso tem uma linha tênue entre o funcional e o disfuncional, né? Isso tem uma linha tênue forte. Então eu gosto de ter não depender, até o meu traço tóxico é não querer depender de ninguém. Sempre ter essa autonomia. Eu ajudar, mas deixa que eu me viro sozinho. Certo. Né? Isso a terapia cuida depois. Então, fiz todo o pico do medicamento, o desmame, desmame, né? A manutenção, daí eu fui conversando com o médico, vou começar a reduzir que eu quero parar. Daí eu parei, daí eu entrei como estratégia também do psyllium, que era para me dar quase um amuleto, assim, o psyllium é bom, vou me segurar no amuleto do psyllium, que é barato e dura, para eu ter só um referencial de saciedade, como se fosse um substituto. E o meu limite, não vou falar limite, mas assim, hoje eu vou chutar o balde. O balde é pequeno. É um baldinho. Não, assim, é um little mesmo se balde. eu quisesse, o Amaury de antes, por exemplo, o Amaury de antes, sábado à noite, era meu dia que eu pegava para ver eu acompanho o voleibol, né, feminino, comprava uma pizza para ver uma pizza de 8 pedaços, era meu dia que eu vou ver meu time e vou comer. Certo. Hoje, se eu quisesse comer, não uma conseguiria? brotinho sobra. Não vai. Isso, então, é um impedimento que você sente que é mecânico, né? Não é fisiológico, não é somente de controle. É uma coisa que realmente não desce. Não desce. Não é não desce. acessível. Eu trabalhei minha cabeça também internamente. Você não tem cabimento, daí foi uma conversa comigo, não tem cabimento você querer comer tudo isso que você não precisa. Então foi... Então, trabalhar o sistema de crença é justamente tornar aquilo totalmente aversivo. Antes eu vou comer porque eu mereço, trabalhei, dei X aulas por semana, aguentei X aluno, né? Obrigado, senhor, por eles, mas tem uns que você fala, pelo amor de Deus, né? Tem uns que são complicados, é normal. Lidar com o ser humano é complicado. Então foi... A maturidade, terapia, falei, não dá, e vendo aula também, né, aula de coisas de YouTube, assim, de autocontrole, falei, não dá para eu querer descontar uma recompensa, daí eu descobri que a minha recompensa era de comida, né, então não dá, então vamos lá, então vamos colocar a recompensa em outro lugar. Qual foi a maior habilidade que você desenvolveu durante o tratamento comportamental? Você fala, essa aqui foi o cerne do sucesso, ou pelo menos de conseguir ter esse de estar com o pessoal assim da academia, vamos comer, vamos passar em tal lugar para comer um doce? Eu vou com você, mas eu vou pegar uma Coca Zero, um chiclete, que não posso acordar o dragão. Certo. E até quando, né, eu moro sozinho, quando eu vou almoçar com meus pais, eu vou almoçar na casa dos meus pais, até falar, comida de pai não dá, de mãe, né, minha mãe cozinha que nem para batalhar, minha mãe cozinha bem pra caramba, os dois. Vou comer um pouco a mais do que eu como, né, durante a semana, mas também até esse limite, assim, vou me permitir comida de mãe. A permissão é
Bem pontual. mecanicamente não vai. Eu falo, mãe, faz marmita, eu vou congelar para comer na semana, porque na hora não vai. E houve julgamentos quando você recusava sair, acompanhar as pessoas sem comer? Não, porque eles entendiam, porque eu deixava claro, gente, eu não posso guardar o dragão que tá aqui. Sim. Então vai na fé aí que também não julgava o outro, falei, ó, é comigo, eu não posso comer. Se houvesse um julgamento... Eles que lutem. Perfeito. Então você... Eu sou mal criadinho, né? Então Entendi. eles que lutem como... Então, mas eu virei falei, usei a estratégia também antes de... vou sair para tal lugar à noite, eu fazia meu shake com proteína e psyllium para estufar, para eu poder ter o social e não ter o ambiente da comida. Vai ser só um plus, né? Mas não vou descontar minha fome no... Não é fome, é aquela ganância, né? De comer, de estar lá na comida. Então, o ambiente ficou mais prazeroso. Relação. Certo. Peraí. Acabou? Mas na quantidade. Já eu traduzo isso para vocês, rapidinho, gente. Então, beleza. Então, hoje você consegue ter mais controle porque o ambiente alimentar, ele tem uma outra proposta que não é mais aquela recompensa. E até o momento também a retirada da medicação, ela não implicou em aumentos expressivos do consumo de alimentos. Não, e até me ajudou até mais ter controle, por exemplo, sei que amanhã eu vou dar aula e tal, que eu vou ter que ir no mercado, vou ter que fazer comida para a semana. Me deu até força para deixar já a comida preparada para a semana, eu poder ter esse controle. Certo. Pro iFood não gritar. Que daí já me dá até uma paz na segunda-feira, que eu sei que amanhã, segunda o dia vai ser corrido e eu sei que eu já sei que eu vou comer de manhã e à noite. Tudo bem que é a mesma comida, que a preguiça não deixa fazer muita coisa não. Mas eu sei que já tem lá a comida certinha, que já vai me dar até uma tranquilidade durante o dia. Que eu sei que já tá lá pronto pra mim. Quando eu chegar em casa é só esquentar e comer. Você já deixa o ambiente já deixo tudo preparado. Já deixa numa situação sugestionável para você manter. Até quando me dou de presente do café da manhã de sábado e domingo, bolo de fubá com goiabada, bem coisa de vó. Então eu sei que a cada 15 dias ou um final de semana por mês, ou né, eu compro para ter meu momento de prazer de segunda, de sábado e domingo, eu acordar, fazer meu café e como 2 pedaços e ok. Para você hoje ter esse controle e essa vida mais regrada ou né, ritualizada, não é nenhuma oneração. Não. É tranquilo. Hoje é. Antigamente era assim, não era fácil. Meu Deus do céu, não posso. Era coisa assim, não posso. Sofrido. Sofrido. E hoje você não posso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vou porque eu sei das minhas limitações. Hoje eu sei fazer as famosas escolhas inteligentes, assim, perfeito. Não vou conseguir almoçar em casa, então eu vou almoçar na padaria, que tem buffet. De olhar antes o que tem, para quando eu for pegar eu já sei o que tem. Já não é mais um pré-requisito, uma licença poética para você comer qualquer coisa. Não, eu sei que não dá, mas assim, é quase um pensamento, vai ser pesado, de um adicto. Não posso. É quase um pensamento assim, não dá para comer tudo isso, porque eu sei se eu exagerar vai descandear tudo, então não dá. Perfeito. Então eu tenho o pensamento de alcoólico, somente por hoje eu tenho isso comigo, eu só vou seguir e quando quebra, tudo bem. Eu fiz tudo certo, daquela coisa, aquela autolição, né? Não é porque eu fiz uma vez que vai escandear tudo que eu já fiz e que eu vou engordar tudo que eu já... Não. Quanto você perdeu de peso e qual foi o maior benefício que você observou com relação a esse processo? Foram uns 10, 15 quilos. E o benefício foi eu me olhar no espelho, de enxergar que eu chegava pra minha amiga. Eu tô assim mesmo? Né? Quem é mais próximo, eu tô assim, tipo, que eu tô me achando bonito na foto. Minha amiga, não, você tá bem. Eu falei, então tá. E o benefício comportamental disso foi justamente essa autonomia... Da comida. De eu não ver a comida como vilão. Né? Sou personal. Como recurso, né? Faculdade de nutrição, mas só não fiz a parte dos estágios, porque... Entendo. Então totalmente. Dei uma prolongada nos estágios. Porque você não dá pra... Meus horários de trabalho de personal é louco. Então, de eu ver a comida assim, hoje eu entendo que a comida não é meu vilão, não é meu... E nem a comida determina ou controla você. Então eu consigo ter a recompensa, não, merecedor, mas não do estresse. Hoje
a frustração, a ansiedade, não sei o quê. Mas é uma experiência espontânea sem que haja uma contrapartida, Curtiu a ansiedade, curtiu o estresse, curtiu, modo de falar, né? Não romantizando. Mas, cara, tá tudo bem. Mas normalizando. Normalizar, tipo, não sou o Alecrim Dourado que não precisa passar por isso e nem só porque eu... Preciso fugir disso. Um aluno me deu uma patada porque ele tava lá com o problema dele, que eu cheguei em casa e comi uma pizza de 4 queijos. Exato. Então, tá tudo bem o problema. Então, tem dia que tem que respirar um pouco mais fundo. Isso em conjunto com o tratamento com o IGOV, né? Com o IGOV, semaglutida. E hoje em dia eu tô desde setembro sem, que acabou e eu não quis continuar. E você fez a titulação regressiva, que é justamente redução gradual de dose. Né? Então eu fui... Pôs até 2.4. Então, eu só usei a caneta de 1 ponto... Eu usei uma caneta só. Só assim, uma? De 1 ponto alguma coisa, agora não lembro. 1.6, se não me engano, ou 1.2. Daí eu fiz, eu fiz cliques diários, né? Sim. Então eu fui de 2 a 20, de 20 a 8. Entendi. Daí nesse 8 eu comecei, era 8 diários, daí por minha conta, eu comecei a fazer 8 cada 3 dias, cada 4, até acabar. Quando acabou eu falei, chega, não quero mais. E se sentiu seguro para fazer essa redução. Sim. E aí, gente, o que vocês acham? Acho que a medicação te ajudou a criar Ajudou. O medicamento foi para mim, não foi o meio, eu não terceirizei. Eu usei como base, né, tipo eu preciso só de uma ferramenta que eu vou utilizar a tecnologia para isso, para poder ter esse controle pessoal e pronto, e conseguir seguir a vida. Perfeito. Não quis terceirizar. O que a obesidade é, gente? Uma doença crônica, né? Na qual a gente trabalha por meio de remissão, certo? Não é o caso do Mauri, porque ele nunca apresentou obesidade, mas estava apresentando uma tendência ao ganho de peso, principalmente pelo quadro que se encontrava, certo? Diante disso, o que a medicação sugere dentro do contexto de tratamento? Qual que é a visão de vocês frente à medicação para a obesidade? Qual a visão de vocês para uma medicação para câncer? Necessária? Sim. Para diabetes? Sim. Para hipertensão? E para obesidade? Também. Eita, esse também... Não é. Teste de avaliação implícita aqui, a gente já observa uma certa... Ou quando você vê pacientes, às vezes, ganhando peso para fazer uma cirurgia bariátrica. Ou pacientes não tentando nenhum recurso anterior e já partindo para a medicação de obesidade. O que vocês acham? Tem que buscar primeiro outros caminhos, né? Por quê? Eu tenho até uma opinião um pouco polêmica quanto a isso, porque assim, não é uma opinião formada... Vamos dividir aqui, o que eu quero agora é ver o palco meio. Eu tô aqui para ver... Não, mas não sei, agora eu vou fazer não igual o é João uma opinião Kleber. formada que eu tenho, mas é muito do que ele falou. Muitas pessoas que não têm obesidade usam, mas que estão caminhando para. Aí eu fico pensando nessa situação dele, eu fico tipo, cara, melhorou a vida dele em 200%, por que uma outra pessoa não pode ter esse mesmo benefício que ele teve, sabe? Eu também tenho até esse pensamento a respeito de não somente pessoas com obesidade, com requisitos utilizarem, mas é uma coisa bem delicada, né? Porque até chegar ao ponto que fala, não, essa pessoa realmente está afetada psicologicamente, ela precisa usar porque ela está com o psicológico muito abalado, ou uma pessoa usar porque acha, entende, discriminada. Então, assim, eu também tenho essa opinião, que além da obesidade, há um tempo, assim, mais pra frente, pode pensar alguma forma de selecionar pessoas que tenha os critérios estabelecidos para usar. Psicológicos estabelecidos para usar, porque eu acho que igual a vida dele mudou completamente e não necessariamente ele era obeso. Então acho que também tem essa opinião um pouco polêmica que muita gente acha que discorda. Pode também ter a ver com uma conscientização dele, né? Tá. Que ele utilizou, melhorou e que ele partiu utilizar. A conscientização em relação ao fato dele usar a medicação como realmente um recurso complementar e não necessariamente um recurso único e objetivo. Vamos discutir isso também. Uma coisa que eu reparei, né, em relação eu que usei com um médico e com uma nutricionista, né, de uma equipe, que hoje até faço parte da equipe desse médico. Foi tão bom que até te contrataram. Mas foi bem isso mesmo, né? Hoje eu trabalho com eles também e de pessoas ao meu redor, de alunos ou até outros colegas que usaram, que assim, eu não quis terceirizar a ação. Então eu usei como uma estratégia de eu ter esse controle, para eu ter controle. Porque eu vejo muita gente da área, vou falar mais
de alunos assim que usam na base da terceirização. Aí vou emagrecer porque estou usando X coisa. Daí tô bem, daí tem aquele rebote, é só usar de novo. Não, a pessoa não quer mudar, não quer ter a privação, não quer ter... Você não pode usar, né, quer continuar com todos os hábitos de antes, depois da medicação. Não dá, eu não posso ter os mesmos hábitos que eu tinha antes. O que eu vejo é muito... Deixa eu só fazer um parênteses nesse aspecto, tá? Isso é um ponto importante, mas a gente pode também já começar a partir disso pela desconstrução desse conceito. As pessoas, elas querem mudar. O ponto é, elas não conseguem. Porque elas não conseguem mudar os hábitos, na qual consiste abandonar certos alimentos, porque a força biológica, ela sobrepõe o desejo voluntário dela. Eu desejo mudar, olha que paradoxal, eu desejo mudar, mas o meu impulso biológico também deseja não mudar. Que a gente entra nesse conflito. Porque o impulso, a própria nomeação consciente do mudar, ele reflete apenas em uma determinada dimensão do comportamento. Que é aquela coisa, eu desejo emagrecer, certo? Eu desejo ter uma alimentação melhor e desejo também fazer mais exercício. O ponto é que quando eu faço isso, é altamente conflitante, é desconfortável, gera sofrimento. E aí, o que falta? Recursos para lidar com conflito, com sofrimento e com abdicação, ou com a tolerância ao desconforto. Então, o desejo consciente existe. A questão é, a ação comportamental e as experiências subjetivas, elas se opõem a esse desejo consciente. Porque ela não é que ela está ciente, mas ela vivencia aquele desconforto. Só que o desconforto, ele se sobrepõe quanto ao desejo de mudar. É paradoxal, porque ela deseja mudar, mas o corpo deseja não mudar. Então ela tem que lidar com esse conflito interno, que somente ela consegue vivenciar ou definir aquilo. E normalmente o que se sobrepõe é o conflito, é a proposta biológica. Porque o desejo de mudar também faz parte desse cenário. Só que ele não é suficiente ou forte o suficiente para conseguir suprimir. Então a medicação, ela não é necessariamente uma muleta, ela é um silenciador desse impulso biológico. Só que o problema é que esse silenciador, muitas das vezes, não se mantém ou não se sustenta no longo prazo. E que os desejos conscientes não conseguem, por si só, mudar o comportamento. Ela precisa de recursos. Recursos esses que são desenvolvidos como você mesmo desenvolveu, como você mesmo colocou. A própria autonomia, o senso de autonomia como sendo o principal componente de eu ter controle agora sobre as minhas escolhas e não os meus desejos controlar aquilo que eu escolho. Então, essa autonomia envolve esse senso de independência, inclusive dos desejos. Então, os desejos não dominam mais você. Aliás, os desejos baseados no alimento, porque você deseja manter o seu comportamento dessa forma, mantendo a sua autonomia e mantendo também o seu repertório dessa forma por meio da sua imagem corporal, né? Então, você deseja controlar a comida, você deseja, né, manter o seu ritmo de atividade física, manter a sua composição corporal e deseja também ter uma proporção de hábitos alimentares mais saudáveis. Isso parte de um desejo também. Só que é um desejo que agora consegue se sobrepor àqueles impulsos. Que antigamente você tinha desejo de mudar, mas o que acontecia? Hoje eu vou me recompensar. Então o desejo biológico imediato, ele se sobrepunha a esse desejo de se abdicar.